Em maio de 2015, as autoridades navais de Cuba captaram um sinal estranho vindo do oceano. Um grande navio, navegando lentamente, sem responder às chamadas, sem qualquer sinal de vida a bordo. Quando as embarcações se aproximaram, o que viram parecia uma cena tirada de um filme de terror. O casco enferrujado trazia um nome quase apagado pelo tempo: SS Cotopaxi. Um nome que, para muitos, já pertencia apenas aos arquivos antigos da história naval. Afinal, o SS Cotopaxi havia desaparecido em 1925, há exatos 90 anos, enquanto cruzava o Triângulo das Bermudas. Mas agora, ali estava ele, sem tripulação, sem sinais de luta, nenhuma marca de naufrágio. Mas o que realmente chocou os oficiais foi o que encontraram dentro da cozinha. Uma refeição servida, ainda quente, como se alguém tivesse estado ali minutos antes. E essa é apenas a primeira camada do mistério. Porque quando se fala do Triângulo das Bermudas, nada está realmente perdido, apenas esperando a hora de voltar. O Triângulo das Bermudas. Um pedaço do Oceano Atlântico entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, que carrega um dos maiores mistérios modernos. Ao longo das décadas, dezenas de aviões, submarinos e navios simplesmente desapareceram ali, sem deixar vestígios, sem destroços, sem chamadas de socorro, nada. Alguns chamam de coincidência geográfica, outros de ponto de ruptura dimensional. Mas ninguém esperava que, em meio a tantos casos sem solução, um deles fosse voltar. O SS Cotopaxi era um navio cargueiro construído em 1918, com mais de 75 metros de comprimento, equipado para longas viagens internacionais. No dia 29 de novembro de 1925, ele partiu de Charleston, nos Estados Unidos, em direção a Havana, Cuba. Levava carvão e uma tripulação de 32 homens. O tempo estava calmo, tudo parecia normal. Mas 2 dias depois, no meio da travessia, ele desapareceu. O rádio parou de funcionar. Nenhum pedido de ajuda foi registrado. As buscas duraram semanas. Aeronaves, navios de resgate, mergulhadores. Nada foi encontrado. A imprensa da época apenas afirmou que o Cotopaxi havia desaparecido no mar. E assim, o caso foi engolido pelo tempo. Mais um número na lista negra do Triângulo das Bermudas. Até que quase um século depois, ele voltou. Mas, como um navio desaparecido por 90 anos pode reaparecer do nada, sem ninguém a bordo e em perfeito estado, a resposta para isso começa na sua última viagem. Domingo 29 de novembro de 1925. O SS Cotopaxi estava atracado no porto de Charleston, Carolina do Sul. Era cedo, o sol mal tinha nascido quando os homens começaram a embarcar. 32 tripulantes, homens experientes. Muitos deles veteranos de guerra, outros marinheiros de carreira. O capitão era o comandante W.J. Meyer, um oficial respeitado com anos de mar e fama de meticuloso. O cargueiro levava mais de 2.300 toneladas de carvão com destino ao porto de Havana, em Cuba. A previsão do tempo era favorável, céu limpo, mar tranquilo. Os registros de bordo das primeiras 48 horas apontam uma navegação absolutamente normal. Até que no dia 1º de dezembro, algo mudou. Às 11h47, um operador de rádio da empresa Lloyds recebeu uma transmissão vinda do Cotopaxi. O tom da voz era tenso. O capitão reportava que o navio enfrentava problemas técnicos não especificados e que estavam em uma posição aproximada dentro do Triângulo das Bermudas. A comunicação foi cortada repentinamente. Tentativas de novo contato foram feitas nas horas seguintes. Sem sucesso. Nenhuma outra embarcação reportou tempestades ou anomalias na região naquele dia. O clima, segundo registros meteorológicos, permaneceu estável. Nas semanas que se seguiram, navios de busca e aviões sobrevoaram toda a área estimada da última localização do Cotopaxi. Nenhum pedaço de madeira foi encontrado. Nenhum bote salva-vidas. Nenhum corpo. Nada. O navio simplesmente havia desaparecido. As famílias dos tripulantes foram notificadas. A dor foi silenciosa e sem explicação. Alguns diziam que o Cotopaxi tinha afundado rapidamente. Outros acreditavam que piratas modernos poderiam estar envolvidos. Mas nenhuma teoria fazia sentido. Porque um navio daquele porte não desaparece assim, a não ser que nunca tivesse saído daquele lugar. E por quase um século, ninguém ousou perguntar o que realmente aconteceu lá. Nos meses que se seguiram ao desaparecimento do SS Cotopaxi, a especulação tomou conta dos jornais. Alguns apontavam falha mecânica, outros ataque pirata. Mas nenhum destroço, nenhum pedido de socorro, nenhuma mancha de óleo no mar. Nada confirmava qualquer teoria. Investigadores sugeriram que o Cotopaxi teria afundado em silêncio, por alguma falha catastrófica. Mas os parentes dos tripulantes nunca aceitaram isso. Eles sabiam que algo não batia. A última mensagem do capitão indicava problemas. Mas nenhum indício apontava um naufrágio iminente. E o mais estranho, outras embarcações passaram pela mesma rota nos dias seguintes e relataram o mar calmo, sem tempestades, sem correntes anormais. Nada que justificasse o desaparecimento. Com o passar dos anos, o caso foi engavetado. O Cotopaxi virou uma nota de rodapé na história naval.
uma entre dezenas de embarcações que simplesmente sumiram no Triângulo das Bermudas. Mas por trás do silêncio, a fama da região crescia. Aviões, submarinos, navios, todos com histórias parecidas. Perda de contato, confusão nos instrumentos, sumiço total. O Triângulo das Bermudas passou a ser chamado de o buraco negro do oceano. Alguns diziam que era apenas superstição, outros que havia algo ali que a ciência não compreendia. Mas o Cotopaxi foi um dos primeiros. E ninguém jamais esperava que ele voltaria. Mas em 2015, o silêncio foi quebrado. E o mundo finalmente veria o que acontece quando o impossível decide reaparecer. Maio de 2015. O Centro de Controle Marítimo de Havana, em Cuba, detecta um navio não identificado se aproximando das águas territoriais. Nenhum registro de entrada, nenhuma comunicação. Navios da guarda costeira são enviados para interceptar. Ao se aproximarem, percebem que a embarcação está em movimento, mas sem direção clara, sem ninguém no leme. O nome no casco, corroído pelo tempo, mal podia ser lido, mas estava lá, SS Cotopaxi. Os oficiais não acreditam no que vem. Um navio desaparecido há 90 anos, reaparecendo do nada. Ao embarcarem, o silêncio era absoluto. Nenhuma alma viva. Cabines intactas, como se a tripulação tivesse saído às pressas. Os diários de bordo ainda estavam nos alojamentos. Mas estavam novos, sem poeira, sem sinais de envelhecimento. As roupas dos tripulantes ainda estavam nos armários. Os instrumentos de navegação estavam desligados, mas intactos. E o detalhe mais bizarro: na cozinha, a refeição estava posta. Uma sopa ainda morna no prato. Talheres ao lado, como se alguém estivesse prestes a sentar. Nenhum sinal de luta, de incêndio ou de naufrágio. Apenas o silêncio e o impossível. As autoridades isolaram o navio. Peritos foram chamados, mas ninguém conseguia explicar. Como um navio daquele tamanho navega sozinho por águas internacionais sem ser notado? Como um navio sumido há quase um século reaparece? Como se o tempo não tivesse passado? As perguntas eram muitas, mas as respostas apenas começariam a surgir quando analisaram os documentos de bordo. A guarda costeira isolou completamente o SS Cotopaxi. Nenhuma informação foi divulgada à imprensa nos primeiros dias, mas lá dentro, os peritos começaram a trabalhar. O interior do navio parecia fora do tempo. Os equipamentos, as ferramentas, os objetos pessoais, todos em perfeito estado. Não havia sinais de ferrugem interna, nenhum desgaste natural que justificasse 90 anos à deriva. Os registros encontrados na cabine do capitão foram o que mais chamou a atenção. O diário de bordo estava completo até o dia do desaparecimento, 1º de dezembro de 1925. A última anotação dizia: o céu escureceu de forma anormal, bússola girando sem parar, o rádio falha. Parece que estamos entrando em algo que não consigo explicar. Nenhuma linha após isso. Nenhum indício de pânico, nenhuma palavra final. Os relógios encontrados nos quartos estavam todos parados no mesmo horário, 4 horas e 38 minutos. Como se o tempo tivesse congelado. As autoridades tentaram rastrear a origem do retorno, mas não havia sinal de GPS, nem rota registrada, nem qualquer vestígio nos radares marítimos anteriores. O navio simplesmente surgiu ali. Uma análise mais profunda revelou algo ainda mais assustador. As coordenadas onde ele reapareceu estavam a menos de 20 milhas náuticas do ponto exato onde ele foi registrado pela última vez em 1925. Quase como se nunca tivesse se movido, ou talvez tivesse desaparecido de uma linha temporal e retornado à mesma posição. Alguns investigadores sugeriram alucinações coletivas. Outros falaram em fraude, mas todos os testes comprovaram a autenticidade do navio, dos documentos e dos objetos. O SS Cotopaxi era real, o mistério também. E logo uma nova teoria começaria a circular. Algo que colocaria em dúvida tudo o que se sabia sobre tempo, espaço e realidade. Quando a notícia do reaparecimento do Cotopaxi finalmente vazou para a imprensa, o mundo entrou em frenesi. Especialistas, teóricos e curiosos passaram a debater o caso em programas de TV, fóruns online e canais de investigação. E rapidamente, as teorias mais bizarras começaram a surgir. A primeira e mais discutida era a possibilidade de um portal temporal no Triângulo das Bermudas. Alguns acreditavam que o navio havia atravessado uma fenda no espaço-tempo e simplesmente desaparecido da nossa realidade por 90 anos. Para eles, o Cotopaxi não envelheceu porque não viveu esse tempo. Ele ficou preso em uma espécie de limbo e só reapareceu quando a anomalia se reverteu. Outra teoria falava em intervenção extraterrestre. Segundo alguns ufólogos, o Triângulo das Bermudas seria uma área de observação alienígena. E o Cotopaxi, mais uma amostra acolhida para estudos. Uma abdução em massa com posterior devolução. Mas por que devolver o navio e não a tripulação? Uma terceira teoria sugeria experimentos secretos com campos magnéticos. Alguns ligavam o caso ao Experimento Filadélfia, um suposto teste naval que teria feito um navio desaparecer nos anos 40. Segundo essa visão, o Cotopaxi teria sido vítima de um campo magnético artificial
e teleportado acidentalmente. Mas nenhuma dessas ideias podia ser provada. Tudo permanecia no campo das hipóteses, tão assustadoras quanto improváveis. O único fato real era esse. O navio havia voltado, mas sem ninguém. Nenhum corpo, nenhum sinal de abandono, nenhuma luta, nenhuma evidência de fuga. Apenas o navio e a comida ainda quente na cozinha. Como se a tripulação tivesse sido apagada em um piscar de olhos. E isso nos leva ao momento mais aterrador da investigação. Quando os peritos descobriram que alguém ou algo poderia ter estado lá, poucos minutos antes do navio ser abordado. Durante a investigação detalhada, os peritos encontraram algo que ninguém esperava. Pequenas marcas de pegadas molhadas no convés, levando da cabine do capitão até a cozinha. As pegadas não pertenciam a nenhum dos tripulantes listados. Além disso, câmeras de monitoramento do porto, que registraram a chegada do navio, mostraram algo ainda mais estranho. Um vulto indistinto, quase transparente, caminhando no convés, mas sem forma definida. Os sensores ambientais do navio captaram variações incomuns, como uma mudança súbita de temperatura e uma pressão atmosférica local inexplicável. Equipamentos eletrônicos começaram a falhar intermitentemente. O rádio voltou a funcionar sozinho, por breves segundos, transmitindo ruídos e sons que ninguém conseguiu decifrar. A comida morna na cozinha, que já parecia um mistério, passou a ser um sinal inquietante. Alguém ou algo havia estado ali muito recentemente. Mas quem? E por quê? Nenhum dos investigadores tinha respostas. Apenas um pressentimento sombrio, como se o navio estivesse vivo. Como se o Cotopaxi fosse uma armadilha no tempo. Uma prisão para sua tripulação, ou uma passagem para algo além da compreensão humana. Alguns membros da equipe relataram sentir uma presença. Um frio na espinha, um sussurro incompreensível no silêncio. A linha entre o real e o sobrenatural começava a se confundir. O navio que desapareceu no Triângulo das Bermudas não só reapareceu, ele trouxe consigo um segredo. Um segredo que talvez nunca fosse totalmente revelado. E enquanto o mundo observava, a única certeza era essa. No Cotopaxi, o impossível tinha voltado para assombrar. Quando os investigadores finalmente concluíram sua análise, a última cena no navio permaneceu a mais perturbadora. A sopa ainda morna na cozinha. A prova mais clara de que alguém, ou algo, esteve a bordo poucos minutos antes da chegada das autoridades. Nenhuma explicação lógica foi encontrada. Nenhum sobrevivente apareceu para contar o que aconteceu. O SS Cotopaxi continuava envolto em um véu de mistério. Para alguns, era a prova definitiva de que o Triângulo das Bermudas guarda segredos que ultrapassam as leis da física e do tempo. Para outros, um aviso de que há forças, talvez cósmicas, que manipulam o destino das pessoas e das coisas. A história do navio que desapareceu e reapareceu 90 anos depois se tornou lenda. Um lembrete sombrio de que o desconhecido está sempre à espreita, mesmo nas rotas mais familiares. E o que dizer das pegadas molhadas, do rádio que falhava sozinho, das câmeras que captaram figuras invisíveis? Tudo isso permanece sem resposta. O SS Cotopaxi é um enigma que desafia a razão. E talvez a única certeza que temos é que algumas histórias nunca terminam. Elas apenas esperam para serem descobertas. E você, o que faria se estivesse no lugar da tripulação? Se enfrentasse o desconhecido? O Triângulo das Bermudas continua lá, silencioso e impiedoso. E o SS Cotopaxi, o navio fantasma que voltou do passado, é sua prova viva.